Boa noite. O programa Cristão de Cuidado Familiar de hoje vai tocar num assunto, num tema bastante delicado e que, na verdade, a nossa tendência é fugir muito dele, mas ele é tão necessário, porque quando a gente ama de verdade, a gente quer que as pessoas vivam bem. Sobreviver doente, sofrendo, prolongando o sofrimento, não é coisa de quem ama. Quem ama, cuida e aí oferece cuidados paliativos. A gente vai começar uma discussão sobre isso e a gente está aqui com a psicóloga Suzy de Rore. Ela é professora, doutora na UFG, no curso de psicologia, e esse é um tema do seu cuidado e ela tem se interessado cada vez mais sobre isso. Ela acabou de me dizer que formou um grupo, está fazendo um curso e isso é muito bom. E ela veio compartilhar aqui com a gente desse interesse dela, desse tema de estudo. E a gente vai começar orando, agradecendo a Deus pela disposição dela, a disponibilidade de vir falar aqui com a gente e a gente aprender junto, né? Vamos orar. Pai querido, nós rendemos graças ao seu nome, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Sabemos que o Senhor tem cuidado de todos nós, das nossas famílias, daqueles que estão nos ouvindo. E pedimos que o Senhor visite cada lar, Pai, com a sua bênção. Que todos possamos estar sendo sustentados pelo Senhor diante de tanta insegurança que essa pandemia trouxe. Mas nós temos os nossos pés firmados na rocha e por isso encaramos de frente a vida e vamos seguindo, porque sabemos da sua soberania. Obrigada, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco agora nesse momento que estamos aprendendo juntos e pedimos uma bênção especial sobre a vida da Suzy, de toda a sua família, seu esposo, seu pai, suas irmãs, seus filhos e suas netas. Que a chegada da próxima neta seja também guardada e protegida por suas mãos. É isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Suzy, então agora você começa falando aí um pouquinho para a gente. Bom, eu sou psicóloga há muito tempo, trabalho com família e dentro da questão da família eu trabalho com a formação da criança a partir das relações com os adultos, né? A influência do adulto, do idoso, né, como referência na formação sempre foi um interesse meu. Mas o meu interesse pela morte, pela vivência e o compartilhamento em família desse momento veio da minha experiência pessoal, né? O período que eu passei, que nós passamos em família, cuidando da nossa mãe. E aí começou todo o interesse, né? Eu já estava trabalhando nessa época com saúde mental da criança e do adolescente nessa relação com os pais, né? Muito em função das demandas que nós encontramos mesmo de adoecimento psíquico junto a crianças e adolescentes. E o tema da morte já tinha entrado algumas vezes, né? E a partir então desses 2 anos para cá, eu tenho me dedicado a buscar conhecimento sobre isso, né? E os cuidados paliativos, eles foram chegando para mim de uma maneira muito interessante, né? Porque tem uma premissa no cuidado paliativo e na educação para a morte também, que é o preceito de que o paciente é o mestre. E foi a partir da relação com a minha mãe que eu aprendi o que era cuidado paliativo, né? Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar, tá bom? Bom, então, o que é cuidado paliativo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, é assistência integral oferecida a pacientes e familiares quando diante de uma doença grave que ameace a continuidade da vida. E o objetivo dos cuidados paliativos, né, é o de oferecer tratamento eficaz para os sintomas de desconforto que podem acompanhar o paciente, né, sejam eles causados pela doença ou causados pelo tratamento. O que é, então, o cuidado, né? O termo paliativo significa atenuante, é aquilo que atenua, né? É aquilo que diminui a intensidade, né? Então, o tratamento é uma série de medidas, né, que são tomadas na prevenção e no alívio do sofrimento por meio da identificação, da avaliação e do tratamento precoce da dor e dos outros problemas físicos, psicossociais e espirituais. Esse é um fator interessante também que os cuidados paliativos trazem, né?
Trata-se, então, de uma abordagem de cuidado, uma forma multidisciplinar de tratamento que busca a melhoria das qualidades de vida, da qualidade de vida das pessoas com doenças graves, né? Geralmente, nós pensamos, quando falamos, né, vamos providenciar o cuidado paliativo, que a gente está tratando da doença terminal ou de um tratamento terminal. E ele não quer dizer apenas isso, né? Não é a última alternativa, não é a retirada de medicação, não significa substituir o médico por terapias alternativas e não denota em nenhum momento a desistência do tratamento. O cuidado paliativo é dar ao paciente todo esse suporte médico, terapêutico, né, do ponto de vista da fisioterapia, fonoaudiologia, mas numa perspectiva de garantir a melhor qualidade de vida, né, e de atenuar o sofrimento desse paciente que já está lidando com uma série de sofrimentos que são existenciais, que estão para além mesmo da esfera da dor física, né? Então, ele busca, segundo Luz é o presidente, Roberto Luz é o presidente da associação, da Fundação Brasileira da Elizabeth Kubler-Ross, que trabalha com a temática da morte e morrer, né? E ele diz o seguinte, que cuidados paliativos, né, buscam ajudar a pensar em tratamentos hierarquizados, né, e proporcionais entre os benefícios a serem buscados e os malefícios a serem evitados em cada fase da doença. Então, o cuidado paliativo é colocar no centro da atenção, no centro do gerenciamento ali daquele processo, né, de adoecimento, colocar o paciente no centro, colocar a sua dignidade no centro, né, colocar o seu bem-estar no centro. Isso é o que significa cuidado paliativo, né? Ele envolve, então, cuidados multidimensionais. E aqui entra uma perspectiva que a gente vai falar daqui a pouco, que é muito interessante para nós, os cristãos, porque é uma perspectiva com a qual Jesus já trabalhava, né? De que nós temos uma dimensão física, emocional, familiar, social, espiritual. Então, o cuidado paliativo, ele envolve a atenção em todas essas facetas da vida do paciente e de sua família, né? E ele busca qualificar a pessoa, né, portadora da doença, para que ela busque a continuidade da vida com qualidade de vida, né, desde o diagnóstico até a morte, né, e se completando também com o suporte, o acolhimento que é dado à família e aos amigos depois do óbito, né. A doutora Ana Cláudia Arantes, ela diz o seguinte, ele pode ser, inclusive, oferecido, né, no curso do tratamento, numa doença que potencialmente pode ser curável, né? Nós temos hoje uma série de cânceres, né, uma série de síndromes e de transtornos que muitas vezes debilitam muito o sujeito, né, e até mesmo o próprio tratamento traz uma debilidade grande, um sofrimento psíquico também, né, ali de base, mas que são doenças que potencialmente podem ser curadas. O cuidado paliativo, ele pode ser garantido, inclusive, nesse momento de sofrimento, né, em que o sujeito está lidando com esse tratamento que muitas vezes é invasivo, né, traz desconforto e tudo mais. Mas a gente precisa mudar uma perspectiva de olhar para esse paciente com um outro olhar, né? Eu falo que é um outro olhar sobre a vida e sobre a morte. Olhar para a morte significa atentar para o sentido da vida com a qual nós trabalhamos, né? A primeira perspectiva é de que nós estamos lidando com um sujeito que existe antes, né, e para além daquela doença. É um sujeito que tem uma história, é uma pessoa que tem uma série de desejos, uma série de ambições na vida, uma série de medos, né, que estão para além da sua doença, né? Olhar para esse indivíduo significa olhar para esse indivíduo para além da sua doença. Não é muito comum, por exemplo, nas instituições de saúde, a pessoa se referir ao paciente com o nome da doença. Você foi lá ver o da coronária, né? Você viu o da vesícula, né? Não, aquela pessoa, ela tem uma história, ela tem
sonhos, ela tem fantasias, ela tem uma fé, né? Ela tem laços de afeto que estão para além da doença dela. Então, olhar para ela como um ser integral, um ser que, para além do físico, é um ser que é social, tem laços, é um ser que é emocional, tem sentimentos, tem esperanças e tem sonhos, né? E, além de tudo e sobretudo, é um ser espiritual. Então, essa é a visão que a gente precisa mudar, né? E aí, no ponto de vista que nós que cuidamos, né? Tanto os cuidadores familiares, quanto aqueles que são mesmo já da equipe multidisciplinar de atenção a esse paciente, a gente precisa fazer um esforço muito grande, porque como o cuidado demanda um fazer o tempo inteiro, uma atenção o tempo inteiro, muitas vezes a gente passa a se relacionar com aquele sujeito como se ele fosse só a doença dele. E ele é muito mais do que isso, né? Uma outra coisa que nós precisamos entender é que o compromisso com as condições de autonomia e dignidade de todo ser humano não é um compromisso que está vigente quando o sujeito é jovem, ou quando é adulto, ou quando é saudável. Esse compromisso com a autonomia e dignidade humana é um compromisso que devia ser firmado por nós, principalmente nós, os cristãos, como uma meta do cuidar, né? O cuidar para quê? Para que o sujeito tenha autonomia, né? Para que ele tenha o máximo possível o direito de escolher, de fazer pequenas escolhas, né? Muitas vezes, quando a gente lida com pacientes idosos, com pacientes que têm alguma doença debilitante, ou que estão mesmo com uma doença grave que ameaça, né, a continuidade da vida, muitas vezes nós começamos a dar ordens, a determinar, né, a impor aquilo que a gente acha que é necessário, né? Mas nós precisamos entender que aquela pessoa, ela ainda é uma pessoa. Ela é uma pessoa que, no máximo da sua consciência, né, em que for possível, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser consultada, ela precisa ser informada daquilo que está acontecendo com ela, né? Então, manter o sentido, o conforto, o valor e o significado da vida é um compromisso que a gente tem que ter com toda a pessoa humana, independente do seu estado de saúde, independente da sua faixa etária, porque é um compromisso que foi instituído por Cristo, né? Esse foi o compromisso. Se a gente for pegar a história do samaritano lá, né, quando aquele homem vai cuidar daquele samaritano que estava caído ali no meio do caminho, ele tratou das suas feridas, né, ele limpou, ele acolheu, ele providenciou um lugar para que ele ficasse confortável, ele providenciou pessoas que pudessem atender às suas necessidades, né? Então, o cuidado todo que Jesus demonstrou com as pessoas ao longo do seu ministério, e a palavra que ele deixa para nós, né, por meio da inspiração dos servos, né, que escreveram a Bíblia, é um compromisso primeiro nosso, né, de manter em perspectiva que cada ser é uma alma preciosa pela qual Cristo morreu, e que ele precisa ser, então, resguardado naquilo que ele tem de mais importante, que é a sua dignidade, que é a sua autonomia, né? O paradigma de cuidar. Essa é uma outra perspectiva que a sociedade perdeu. Nós vivemos numa sociedade que quer ser cuidada, mas não quer cuidar, né? Vivemos uma época em que as pessoas primam, né, pelo prazer imediato, por aquilo que é rápido, por aquilo que garante, de uma certa forma, a resolução rápida, né, dos seus problemas, e uma mentalidade assim de cada um cuida de si, né? É cada um por si, Deus para todos, né? Infelizmente, ainda usam o nome de Deus em vão para imprimir um pensamento que é contrário a tudo aquilo que Cristo veio nos ensinar, né? Então, nós precisamos entender que o cuidar, ele deve ser um paradigma que organiza as relações na família, desde o recebimento de um filho, até o cuidado com o esposo, com a esposa, até o cuidado com aquele que nos deixa ao longo da vida, né, pela morte natural ou pela morte por doença. Nós devemos cuidar, nós somos chamados para cuidar.
né? Quando Cristo ali fala, né, o jovem que pergunta, olha, eu tenho feito tudo, eu tenho obedecido, né? Ele, então, vai, dê tudo que venda, tudo que você tem e dê aos pobres, cuide daqueles que precisam, né? Então, o paradigma do cuidar, ele tem que ser uma perspectiva que está intrínseca mesmo à nossa própria condição de ser cristão, de ser parte de uma família, de ser parte de um corpo, parte de um grupo, né? Então, prover o controle impecável, né, da dor e de outros sintomas de sofrimento físico, reconhecer, avaliar e discutir e oferecer acesso a serviços para atendimento psicológico, social e questões espirituais. Então, cuidar em todos os sentidos, né? Eu me lembro muito que quando a minha mãe adoeceu, ela dizia assim, eu quero viver, eu não quero sobreviver, né? E as decisões que forem ser tomadas, eu quero tomar, eu quero participar, né? Então, apesar de todo o cuidado que ela recebeu, ela deixava ali o tempo inteiro, né, implícito o quê? Que era passível, né, aquela condição de discussão, de diálogo, de construção, de tomada de decisão coletiva, com a perspectiva do melhor cuidar, né? Então, essa é um compromisso, né? Um outro paradigma importante, que é uma mudança de mentalidade que nós precisamos ter, é de entender o paciente como mestre. É honrar o direito do paciente de escolher entre os tratamentos, incluindo aqueles que podem ou não prolongar a vida. Buscar identificar os principais objetivos dos cuidados de saúde a partir do ponto de vista do paciente. Eu não tenho como falar desse tema sem rememorar com quem eu aprendi, né? Minha mãe, assim que ela foi diagnosticada, e o médico falou assim, olha, a senhora está livre para buscar uma segunda opinião? Ela falou, opa, tem um negócio aí que já me disse que a coisa é grave. E quando ela tomou ciência da situação, ela disse algumas coisas. Ela falou, olha, eu não quero ser entubada, eu não quero, se eu tiver uma parada, eu não quero que reanime, eu não quero ficar na UTI, eu quero morrer na minha cama, na minha casa. E isso, ela estava bem, estava andando, estava respirando bem. Mas ela, do começo, ela disse isso, né? E aí a família teve que correr atrás, o médico se assustou. Ele disse, não, mas nós vamos tentar, né? É minha responsabilidade, se a senhora quer assim, então a senhora tem que informar a família tem que concordar, porque se acontecer alguma coisa, eu tiver que prestar o socorro para a senhora, eu não posso me omitir no socorro. E aí, dali, começou todo um processo, né, dela dizer o como queria que tudo fosse feito, né? E aquilo trouxe muito sofrimento para nós, porque nós não queríamos falar da morte. A gente não queria falar. Então, ela, por exemplo, ela disse como ela queria o enterro dela, o velório dela. A Denise tocou aqui o tempo inteiro a pedido dela. Eu quero o tempo inteiro uma música, porque eu não quero ninguém triste, né? Eu quero ir no tal. Eu não quero morrer no hospital, eu não quero morrer longe da minha família. E a gente não queria ouvir. Falei, mãe, a senhora não vai morrer. A gente não quer ouvir. Ela falou assim, mas eu tenho que falar sobre isso. E ela exigia que nós escutássemos. Aquilo era sofrido para nós. Até o momento em que nós percebemos que era uma questão de honrá-la, né, de honrar a sua vontade, ouvir o que ela tinha a dizer. E aí a gente começou a ouvir, né? Nesse meio tempo, como o tratamento estava muito difícil, muitos profissionais envolvidos, nós contratamos uma profissional de cuidado paliativo, uma médica geriatra, né? E ela, então, gerenciou todos os outros demais profissionais ali, né? E sempre com a perspectiva seguinte, ela conversava primeiro com a paciente. E ela dizia, não, é assim que ela quer, então é assim que a gente vai fazer. Não, ela está consciente do tratamento, ela não quer essa medicação porque ela não quer esse efeito colateral. Então, o tempo inteiro, o paciente ali, ouvido, ele era o mestre, porque é quem está sofrendo, é quem vai perder a vida, é quem está deixando os seus amados, né? E eu me lembro muitas vezes dela, ela falar assim, eu acho que eu vou ficar com muita saudade, né?
Então, como não ouvir, né? Como não acolher esse sofrimento, como não dialogar com ela e ouvir o que ela quer, né? Foi um aprendizado difícil de fazer, mas aprendi com ela, né? Uma outra questão que é importante a gente entender, a universalidade da morte. A educação para a morte, ela precisa ser pensada, assim como pensamos na educação para a vida, né? A morte é a única certeza que nós temos. Hoje, eu tenho certeza de que eu estou aqui nesse momento, mas eu não tenho certeza do próximo minuto. A única certeza que eu tenho é que um dia eu vou morrer. E nós precisamos conversar sobre isso entre nós e falar sobre esse momento entre nós, porque a palavra de Deus diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então, a morte não pode ser um tabu, ela não pode ser algo que me dê medo. O cristão, o crente, não pode ter medo da morte. O sofrimento da separação é grande, mas ele é atenuado quando nós fizemos e trilhamos junto com o paciente todo o caminho que ele precisava percorrer para chegar até lá. É um sentimento de paz muito grande que vem no coração da família e dos profissionais que trataram daquela pessoa, quando sentem que fizeram tudo o que era possível e que garantiram a ele a dignidade, a autonomia, né, o protagonismo naquele momento de sofrimento que era dele. Era nosso, né, é de todos nós, mas é primeiramente dele, né? É importante nós sabermos as diretivas antecipadas de vontade, né? Essa semana eu participei de uma discussão sobre o que fazer das redes sociais depois que eu morro. Eu nunca tinha pensado nisso, né? E agora, hoje, já existe o testamento de vida para as redes sociais. E olha só, né? São tantas decisões que envolvem, muitas vezes, né, envolvem a família, envolvem o que vai ficar, e a gente não fala sobre isso, porque a gente tem medo, né? Mas quando um paciente está enfrentando um tratamento difícil, está enfrentando uma doença grave, né, é justo que conversemos com ele, que ouçamos aquilo que ele quer. Isso dá mais segurança para ele, dá paz, né, e nos dá também a certeza de que a gente caminhou, trilhou junto, né? Manter uma atitude de suporte educacional a todos os envolvidos no cuidado direto com o paciente, né? Isso é importante demais. O momento do enfrentamento de uma doença grave é um momento muito delicado. Nós só temos desejos materiais, né, e sonhos por status e coisas, até o momento que a gente enfrenta um problema de saúde em família. Porque o dia que alguém na família adoece, aí a gente vê, de fato, onde é que estão, né, na hierarquia das nossas prioridades, né, bens, dinheiro, fama, né, isso nada conta. Um paciente adoecido em casa, ele mobiliza todos os sentimentos ali, todas as relações em torno de um sofrimento que é comum, né? E nós precisamos, muitas vezes, suprir essas pessoas de um cuidado. Aquele que cuida, ele sofre, além de sofrer a doença, ele sofre a iminência da perda e ele sofre uma responsabilidade que pesa muito sobre os ombros dele, né? Então, a gente precisa garantir aos cuidadores, né, à família, um suporte de acolhimento, nem que seja para ouvir sobre o seu cansaço, né? E o programa do cuidador familiar aqui é uma iniciativa fantástica, né? Eu não tinha ideia da importância que isso tinha, só passei a ter do momento que, de fato, a família começou a sofrer, né? Esses são versículos, né, que nos falam da importância do cuidado paliativo, né? Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A lei de Cristo, ela se resume em quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, né? Então, precisamos entender que é o papel de todo cristão, de todo familiar, cuidar um dos outros. E daquele que precisa, cuidar mais. Mas também cuidar de si, né? Cuidar da gente que está cuidando, né? Chamar por ajuda quando precisa.
E, ao instituir no tratamento da minha família, né, nós tínhamos a condição de fazer isso, porque tinha um plano de saúde que facilitou, mas hoje já existe, dentro mesmo dos planos até mais simples, já existe um olhar diferente para essa atenção. Já existem programas, inclusive, na saúde da família, que possibilitam algum recurso nessa esfera, né? Mas como alivia a gente entender que é preciso dar a esse paciente, além do remédio, além do tratamento, dar a escuta, dar o apoio espiritual, né? Dar um tratamento que subsidie esse sujeito a lidar com a dor, né? E é isso que a gente precisa entender que, como missão também né, do ser cristão, né? O versículo que eu disse, né, que é preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Bom, agora eu me disponho um pouquinho a conversar com a Janine um pouco mais sobre essa experiência. Nós temos quanto tempo, Janine? Uns 10 minutinhos? Isso. O cuidado paliativo, ele é feito por quem, né? Muitas vezes as pessoas perguntam, a gente tem que contratar alguém especial? Não, geralmente os médicos que lidam com doenças graves, né, e doenças já que trazem em perspectiva, né, a ameaça à continuidade da vida, eles já têm alguma informação, eles têm por onde encaminhar a equipe ali que está envolvida na atenção desse paciente para um olhar do cuidado paliativo. O que é o cuidado paliativo, né? São remédios que vão investir na vida, no que o corpo tem de vida, né? Então, um exemplo, né? A minha mãe tinha problema respiratório, perda muscular, foi providenciado para ela o quê? Um fisioterapeuta, uma medicação para aumento da massa muscular, né? Uma série de vitaminas e de suplementos, né? Para aliviar um pouco aquele desconforto. Remédios para a dor, então aquela dor que muitas vezes não é tratada, né? Trata-se muito o sintoma, mas não se trata a dor, né? Esse é um objetivo central do cuidado paliativo, deixar esse paciente confortável, sem dor, né? Então, são remédios, são complementos, né, alimentares, exercícios, fisioterapia pulmonar, fisioterapia, né, corporal. Muitas vezes fonoaudiologia, porque a dificuldade de alguns pacientes, dificuldade para deglutir, dificuldade, né? Então, ali, acionar, e principalmente uma escuta emocional, né? Essa escuta pode ser feita por quem? Né? Pelo médico, pela enfermeira, pelo cuidador, pelo capelão, ali, se ela está no hospital, né? Pelo pastor, por um irmão da igreja, mas alguém que esteja disposto a ouvir o que ela tem a dizer, dos medos que ela tem, né? A saudade que ela vai sentir, coisas que muitas vezes para a família é dolorido, né? E o paciente precisa dizer. Então, é providenciar um cuidado que minimize a dor, que minimize o desconforto, né? Que trabalhe a vida que ainda existe naquele corpo, o que existe de bom naquele corpo, que pode auxiliar, né? Tem que estar bem, né? Fisicamente, né? Os músculos. Então, vamos trabalhar o que pode ser trabalhado para que a sobrevida, né, seja de qualidade, a vida seja de qualidade, né? E olhar para a morte como uma experiência de relação também, né, de amor, né? Eu tenho um depoimento aqui, foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi, né, sobre a circunstância toda que nós passamos. Nós vivemos 2 anos assim, muito difíceis, acompanhando o tratamento da minha mãe. E, ao fazer 1 ano da morte, a minha nora, né, casada com meu filho mais velho, eu tenho 2 noras queridas, né, a Clarissa, escreveu um texto, e eu pedi que ela gravasse esse texto, né, e ela fala de uma visão que ela teve da morte a partir da convivência com a minha mãe. E eu queria encerrar a nossa fala hoje sobre o cuidado paliativo e olhar para a morte nessa perspectiva.
Porque eu acho que quando a gente que é familiar pensa em cuidados paliativos, antes de pensar nisso, a gente precisa pensar sobre a compreensão de finitude. Porque muitas vezes nós, como família, amamos tanto, a gente não quer nunca pensar sobre esse dia, o dia que o fim vai chegar, o fim da vida. E, na verdade, você já disse, essa é a certeza que a gente tem. A gente tem um dia certo para nascer e um dia certo para morrer. E essa é a única certeza que a gente tem. Mas a gente quer falar de tudo, menos da única coisa que a gente tem certeza. E a gente não quer falar, não quer pensar sobre, e a gente vive como se isso não fosse acontecer nunca. E vai acontecer com todos nós algum dia, e a gente não tem a menor noção de quando. Agora, quando uma doença grave, né, muitas vezes diagnosticada como incurável, progressiva, enfim, sem diferentes tipos de enfermidades, ela aparece, aí esse monstro parece que ele visita a gente, né? E ele aparece como um monstro. E é um monstro mesmo, assim, porque eu sou psicóloga, né? Achava que eu tinha um certo suporte, cristã, crente, né, fervorosa, tudo. E eu tive muita dificuldade em ouvir a minha mãe. Ela precisou brigar comigo, né? Ela precisou falar assim: eu preciso falar do jeito que eu quero. Como é que eu quero que... Aí eu falei assim: mas a senhora não vai morrer, né? Ela falou assim: como não? A minha doença tem cura? Acharam a cura para a minha doença? Então eu preciso falar. Né? E ela foi uma pessoa que lutou tanto por ter uma vida digna, né? Por viver dignamente, e ela fazia isso, né? Todo o envolvimento dela com a área social da igreja era muito nessa perspectiva de que todo mundo tem direito a uma vida digna, né? Todos nós temos que ser tratados com dignidade, que ela impôs. E aí nós tivemos que começar a lidar com isso por ela. Mas é uma dificuldade enorme que nós temos. E nós só vamos mudar a nossa mentalidade se a gente começar a refletir sobre isso, a conversar sobre isso entre nós, né? De que podemos ter uma experiência menos traumática com a morte. Passarmos por um luto menos sofrido, porque o luto sempre é sofrido. Sim. Mas quando a gente andou com o paciente, a gente escutou o paciente, a gente viu tudo o que ele queria, nós sentimos que ele foi tendo tudo aquilo que ele queria acolhido, a experiência da perda não é aquela aliviada, mas ela não vem com aquele sentimento: eu podia ter feito, por que eu não fiz, e se tivesse, né? Então, aquela certeza: nossa, eu fiz tudo, né? A gente andou tudo que precisava, a gente ouviu tudo que precisava. Então, minimiza muito o choque do luto, né? Se a gente começar a conversar sobre isso, né? E a entender que a morte é o momento em que a gente se aproxima da convivência, né, com o nosso Pai, a gente volta para casa, né? Então precisamos ter uma nova visão, um novo olhar sobre a morte. E finalmente a gente entra para o eterno, que é tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer. Tudo que a gente quer é a vida eterna. E esse é o momento da morte física que a gente vai passar a ter a vida eterna. Exatamente. Onde não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais luto, não é? E a gente precisa pensar, estou fazendo essa provocação de propósito, porque às vezes a gente cuida aí, a gente vê família cuidando de pessoas extremamente longevas, o que é uma bênção, não é? Mas às vezes prolongando por muito mais tempo um sofrimento da própria pessoa por não conseguir lidar com a perspectiva da morte. Isso a gente enfrentou, não sei se a gente tem tempo, né? Com o próprio médico dela. O médico criou um vínculo muito grande com ela. Ele chorou várias vezes. Na semana em que ela morreu, ele propôs para ela um exame que ela tinha que sair de casa para fazer com ambulância, porque ela já não saía, ela não tinha mais condição, né? Ela virou para ele assim virou para a gente, né, com uma cara assim de misericórdia mesmo. Ela falou assim: isso vai me curar, né? E disse: não. Isso vai me dar mais um ano? Não. Eu falei: então eu não vou fazer, né? Assim. Um sofrimento que seria desnecessário. Né? No dia anterior, a gente ainda tentou levá-la para o hospital e tudo. Ela disse que não quero sofrer, machuca a gente, põe aquelas coisas na gente. E a gente vai pensar: é mesmo, para quê? Isso vai prolongar o quê? Então, né? A gente infelizmente vê muito isso, né? Pessoas idosas
que ficam meses na UTI, sem poder nem estar com a sua família, na UTI fria, gelada, muitas vezes assistindo ou percebendo a morte de outras pessoas, que não são nada delas, mas ver o sofrimento do outro também é sofrido. E, assim, e para quê? Então, eu acho que a gente precisa aprender a repensar essa forma de lidar com a perspectiva da morte. Porque, às vezes, por amar, a gente acaba fazendo quem a gente ama sofrer mais do que precisar. Exatamente. E a gente também. Porque não é nada agradável ter quem a gente ama por meses no UTI, que você pode ter notícia dela uma vez no dia. E é uma coisa que ninguém quer, né? Ninguém é estar sozinho. Pois é. A primeira vez que eu pensei um pouco sobre isso é porque eu tinha e a nossa cultura brasileira também, ela dificulta um pouco, né? Eu tenho uma amiga na universidade que é holandesa, ela ainda está aí com a gente, mas há muitos anos atrás ela me entregou uma chave com um papelzinho. Eu falei, o que é isso? Não, é porque ela é sozinha, né? Aqui no Brasil. Não, é porque isso aqui é onde tem os papéis do meu enterro, caso eu morra. E essa aqui é a chave do meu apartamento, porque eu moro sozinha. Se eu morrer lá, como é que vai ser? E eu, assim, eu confesso, a primeira vez que você ouve isso de uma pessoa com toda essa tranquilidade que ela falou, como assim? Do que você está falando? Você está doente? Tem alguma coisa que eu preciso saber? Ela falou, não, mas um dia eu vou morrer. E se eu for esperar para isso, pode ser que não dê tempo, porque eu posso morrer amanhã, atropelada na rua. E não estou doente, pode ficar tranquila, porque realmente eu fiquei pensando, ela deve estar doente, ela deve estar com alguma doença. Mas não, e de fato ela está bem até hoje, que coisa boa. Mas na nossa cultura isso é algo impensável. A pessoa fica só falando de morte, coisa esquisita, né? Mórbido. Se você pensar em falar numa perspectiva de que é uma coisa que é possível e que você está só se preparando e deixando recursos para que isso seja conduzido de forma legal, a gente muda a perspectiva. Mas quem me chamou mais atenção foi uma idosinha que essa sim, já foi promovida, está na vida eterna, que tinha 96 anos e passou mal lá no Rio de Janeiro, isso era lá em Belo Horizonte, e ela chamou a filha e falou, filha, vem me buscar, porque eu não estou bem. E aí a filha falou, o que foi, mãe? Não, você venha rápido, venha de avião e me busca com a passagem de volta já comprada. E aí, como ela não era uma pessoa muito exigente, a filha obedeceu, assustada, também psicóloga, a filha. O que está havendo? Falou com a irmã. Não, ela não me falou nada. Quando a amiga foi buscar, ela, filha, me leva agora para Belo Horizonte, nós vamos direto para o hospital. Mãe, mas o que você está sentindo? Então, vamos no hospital aqui. Não, eu quero estar lá na minha casa. E aí foram. Ele disse que até a viagem estava tudo muito bem, mas quando ela desceu do avião, já não foi mais possível caminhar, já tiveram que providenciar uma cadeira de roda, e realmente dali direto para o pronto-socorro, e do pronto-socorro direto para a UTI. O médico falou assim, eu não sei como é que ela chegou aqui, porque o coração dela não está mais batendo, está fibrilando. Né? E ela disse na viagem para a filha que ela estava sentindo que o coração dela cansou, não queria mais trabalhar. Ela sentiu exatamente o que estava acontecendo. E aí ela falou com a filha assim, você chama a Janine, que eu era, né, a líder lá do Ministério da Maturidade, e ela era assídua, não faltava nenhuma das reuniões, nenhum dos encontros, nenhuma das atividades, muito engajada. Aí ela me chamou, eu fui lá muito constrangida, porque só pode entrar 2 pessoas, então eu estava roubando de uma, mas Isabel falou, ela falou que é para você tem que ir. Então eu fui. E eu achei lindo o que eu ouvi dela. Ela falou, sabe por que eu te chamei aqui? Porque eu amo aquele nosso grupinho. E eu sei que eles vão orar por mim. Mas você fala para eles orarem direitinho. Porque é o seguinte, tudo que eu tinha de sonho, eu já vi acontecer. Meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Eu tenho uma vida completa. Se Deus quiser me levar, é só me chamar, que eu já estou indo. Agora, ficar aqui, cheia de aparelho, entubada, porque vocês estão orando para eu não morrer. Nossa, vocês oram direito. Eu achei assim a coisa mais linda que eu já ouvi. Que serenidade, que lucidez, que tranquilidade. E sabe, Deus ouviu as nossas orações, porque ela morreu assim, não durou depois dessa conversa nem mais um dia. Realmente, Deus a levou, atendeu a esse pedido. E muitas vezes, até na hora de orar, a gente ora errado, né? Porque às vezes a gente fica prolongando, porque Deus atende os nossos pedidos. E aí fica prolongando o que não era necessário. E tem que ter uma visão assim de que é o bem-estar
né? Muitas vezes a gente quer a vida a qualquer custo. Isso, né? é isso que eu É o acho. bem-estar daquele paciente, é o bem-estar daquele ente querido que está em primeiro lugar. Né? Então, muitas vezes, é o que a Janine falou, a gente quer prolongar essa vida a um custo que para ela é muito alto. E não é muito uma alto. negativa da vida, que ninguém está na Exatamente. torcida de que é para morrer, vamos morrer logo, não. Mas se vamos viver e morrer com dignidade. Né? Esse vídeo que eu trouxe é um texto que a Clarissa escreveu a partir de uma experiência que a gente teve no dia antes da minha mãe morrer. 17 horas precisamente antes dela falecer. Né? E ali nós vivemos, eu acho que a minha vontade de entender e de buscar conhecimento nesse campo foi uma experiência tão profunda, né? E que mostrou tanto a importância da gente partilhar com ela aquele momento, de estar com ela naquele momento, dela não passar por aquele momento sozinha, né? Que ela falava assim, eu não quero ir sozinha, eu não quero estar sozinha. E é isso, né? A gente, quando está numa situação difícil, a gente quer alguém que a gente ama, né? Ela durante a noite, ela morreu às 7 horas da manhã, durante a noite ela chamou a mãe, né? Então, assim, a gente quer esse acolhimento, né? Então, ela não esteve sozinha, ela foi junto com as pessoas que a amavam, né? E foi serena, né? Então, eu gostaria que a gente ouvisse um pouco esse vídeo para ver, e agradeço a minha nora, Clarissa, que se dispôs a divulgá-lo. O que a memória ama, fica eterno. Adélia Prado. Foi há um ano, desde o dia 8 de setembro de 2018, já tinha plena consciência da profundidade da experiência que eu havia vivido e presenciado. Talvez consciência não seja a palavra mais correta, porque não sei se a experiência do nascer e do morrer seja algo que a consciência possa captar por completo. O fato é que há um ano o que vivi e presenciei naquele dia habita dentro de mim. Falo vivi e presenciei porque assim sinto. Estava lá e, portanto, vivi. Foi intenso. Por isso me emociona ao escrever essas palavras. Mas em alguns momentos pude emocionalmente me afastar e apenas observar. Meu vínculo com Dona Maria permitia isso. Não sei se esposo, filhas, netos conseguiriam apenas observar. A dor era neles também. Mas meu vínculo de neta agregada me permitia sofrer com, e mesmo assim, em alguns momentos atentamente olhar. Era dia 8 de julho, um sábado. O feriado no dia anterior deixava as coisas em um ritmo mais lento. Dona Maria já não saía mais de casa. A falta de ar limitava sua movimentação para coisas muito simples como as de autocuidado. Coisa difícil para uma pessoa tão ativa e vaidosa. Mas sua cabeça nunca perdeu a agilidade. Sabia bem o que queria e como queria. Da vida, do viver, do vestir, do comer. Sabia o que queria do esposo e das filhas. E também sabia o que queria do morrer. Dos netos e agregados, sempre senti que os queria felizes e por perto. E foi isso que fizemos. Passamos o dia na casa da Dona Maria. O quadro clínico era grave. Não sabíamos por quanto tempo ela aguentaria. Mas apesar do pulmão enrijecido pela fibrose, a casa era como seu coração, amplo, acolhedor. Acolheu família, até a minha. Pediu que minha mãe, com sua alegria e disposição incansável para conversar, também estivesse presente. Zequinha e Helena enchiam de leveza o ambiente que podia ser só de pesar. Vendo Helena ali brincando nos quartos e corredores, pensei que alguém pudesse questionar que talvez não seria um momento que a criança devesse participar. O morrer é mal visto,
feio numa cultura que valoriza o belo. Mas pensei, o morrer é parte do viver, e o que ficaria registrado na sua memória era a experiência sagrada que é o morrer cercado de amor. Sim, experiência sagrada. Tento descrever com palavras o que poderia ter sido pintado por alguém com talento para tal. Dona Maria deitada na sua cama, cercada das filhas, dos genros, dos netos, bisneta. Alguns sentados ao lado, conversando, outros fazendo massagem, outro oferecendo comida, alguns contemplando. Gabriela, sua única neta de sangue, médica de uma especialidade que muito convive com a morte, senta no chão e se curva, deitando seu tronco na cama aos pés da Dona Maria. Como alguém em posição de oração, constrição. Era o sentimento se utilizando do corpo para manifestar a devoção à vida de Dona Maria, aos vínculos construídos, aos afetos experimentados, às histórias vividas. Ah, se tivesse naquele exato momento uma tela pintado, o que está em minha retina e alma registrado, com certeza em muito facilitaria explicar o como o morrer é sagrado. O que a memória ama fica eterno. Adélia Prado. Esse momento, eu escutei uma conversa, uma risaiada lá no quarto, 17 horas antes dela falecer. Eu falei, o que está acontecendo ali? Que eu cheguei, estavam todos os netos em volta, conversando, rindo, e ela lá, né? Eu tirei uma foto na hora, eu quis eternizar aquele momento, porque eu achei de uma beleza tão grande, estavam todos literalmente cercando, né, de amor. Então, assim, a Clarissa leu esse texto essa semana e ainda se emocionou. A gente se emociona, né, porque a gente ama e vai continuar amando para o resto da vida. A separação dói. Mas viver com ela aqueles momentos foi a experiência mais rica que nós tivemos, né, e uma experiência de amor que nada pode apagar, né? Então, dou graças a Deus porque a visão dela e a visão dos médicos permitiu que a gente compartilhasse com ela aquele momento, né? E que olhasse para o sofrimento dela, para a doença dela, como uma situação que não o apagou em nenhum momento quem ela era, a riqueza da personalidade dela, a autonomia, a dignidade e o como ela merecia o nosso cuidado e afeto, né? Então, essa é uma experiência, eu estou construindo ainda no campo do cuidado aquilo que a emoção plantou, né? Mas que eu espero contribuir para que outras pessoas possam experimentar, viver esse momento com menos dor, né? E com um pouco mais de consciência e dependência do Senhor mesmo, porque nós podemos passar por isso, a gente pode passar, é sofrido, né? Mas podemos passar se mudarmos a mentalidade dentro daquela perspectiva do que a gente já falou. Agradeço.